Ainda sobre esse assunto, Cláudio e Lana, coloco na nossa conversa o relator da PEC da prisão após segunda instância, o deputado federal Fábio Tradi. Deputado, um prazer tê-lo conosco aqui no Bastidores do Poder. Boa tarde. Boa tarde, o prazer é todo meu. Um grande abraço a todos vocês. Virtual, claro. É isso aí. Deputado, vamos falar um pouquinho sobre a retomada dos trabalhos, então. A gente estava aqui se perguntando por que as comissões pararam. Eu queria que o senhor desse uma resposta para a gente que fosse um pouco mais contundente, para a gente entender. Por que não retomar os debates depois de tanto tempo parados também? Quando o presidente Rodrigo Maia suspendeu as atividades presenciais, ele o fez também em relação às comissões, no sentido de praticamente paralisar todas as atividades das comissões, não é? Em virtude da pandemia. Mas eu, pelo menos, imaginava que já no segundo semestre, no início do segundo semestre, os números diminuiriam e nós voltaríamos a participar ativamente, não é? De forma presencial, das sessões, o que não aconteceu. Então, nesta última semana, eu, Marcelo Ramos e o Alex Manente, que é o autor da PEC, nós nos falamos e chegamos à conclusão de que se a gente não tomasse uma atitude um pouco mais proativa, a PEC seria engolida nesse marasmo da pandemia, entendeu? Então, nós fizemos um ofício ao presidente Rodrigo Maia, solicitando que ele reinstale a comissão especial, porque o Conselho de Ética amanhã nós vamos votar pela reinstalação, não é? Algumas outras comissões também, então não há razão para que a PEC da segunda instância fique estagnada. É fundamental para o país. E se ele autorizar, o próprio Marcelo Ramos já deve designar data para a leitura do meu relatório e votação. Deputado, muito boa tarde. A impressão que dá a muita gente é que o presidente Rodrigo Maia não tem muito interesse nesse assunto, não. Aliás, ele senta em todo o interesse, todos os assuntos que ele não tem algum tipo de interesse. Eu não sei qual é o interesse que move o deputado Rodrigo Maia, mas ele senta em cima de um monte de coisa. Aliás, ou senta em cima ou põe na gaveta, né? Eu acho que ele está sentando em cima porque na gaveta não cabe mais tanta coisa que ele já engavetou. O senhor percebe nele algum interesse nesse tema, na questão da prisão após segunda instância? Eu acho que ele é uma daquelas autoridades que não querem nem ouvir falar nisso. Muito prazer, Cláudio Humberto. Minha admiração a você pela sua história. Enfim, aliás, isso vem do meu pai, né, Nelson Tradi. É o seguinte, das vezes que ele conversou comigo, o presidente Rodrigo Maia, ele sempre deixou muito claro ser favorável ao conteúdo da PEC, sobretudo no sentido da extensão dela a todas as áreas do direito. Agora, com relação à designação de data, primeiro teve... Nós perdemos o contato com o deputado Fábio Tradi. Daqui a pouquinho ele retorna aqui conosco, trazendo as informações, portanto, sobre a questão, né, da volta da comissão que vai analisar a PEC em segunda instância, né, Lana e Cláudio, é o que a gente fala. Realmente não dá para entender o porquê essas comissões ainda não voltaram, né? Exatamente. Cláudio, a segunda instância é um assunto bem polêmico, né? Passou por votação pelo Supremo Tribunal Federal e aí depois voltou a ser analisado pelo Supremo, o entendimento mudou e agora o Congresso Nacional tem que se posicionar, porque exige que a lei seja mais clara, né? Para o início do cumprimento da pena após a condenação em segunda instância. Voltamos? Voltamos com o deputado Fábio Tradi, relator da proposta da PEC da segunda instância. Diga, deputado, continue, por favor. Ainda não? Então caiu. Deputado... a conexão do deputado caiu. E tem essa coisa que ele se referiu agora é da mais alta importância, né? Você viu que era uma posição do Rodrigo Maia de estender essa PEC da prisão após segunda instância a todas as áreas do direito. Essa é uma maneira malandra, inclusive, que se encontrou de tentar dificultar a aprovação da PEC, né? Porque, afinal de contas, isso significa o quê? Significa, por exemplo, que sentenças trabalhistas em segunda instância também terão validade e têm que ser executadas, né?
coisas dessa natureza. Sentenças na área de direito tributário também. Qual é o objetivo disso? O objetivo disso é pegar todo mundo que pode, que teme, né, esse tipo de mudança e colocar contra a PEC da prisão contra a segunda instância. Porque, afinal de contas, a PEC, o deputado confirmará isso, originalmente, a PEC propõe que aqueles processados no direito penal por qualquer tipo de crime deputado, eu queria que o senhor explicasse essa questão da extensão aí a questão da extensão da PEC, porque a proposta original dizia respeito à condenação em processos criminais, não é, deputado? Aí depois inventaram. Quem foi que inventou isso? Tudo começou, Cláudio Humberto, com a declaração, logo depois do julgamento do Supremo, do presidente Toffoli. Não sei se vocês se recordam quando ele se manifestou no sentido de que caberia ao parlamento normatizar a matéria. Com aquela declaração, as PECs foram apresentadas. A primeira, ela dizia respeito ao artigo 5º da Constituição e houve uma conjunção de forças políticas contrárias na sustentação de que violaria o princípio da presunção de inocência. Ela foi rechaçada e depois apresentada pelo deputado Alex Manente, não é? Do Cidadania de São Paulo, alterando os artigos 102 e 105 da Constituição. O relatório está pronto. Eu, inclusive, hoje inseri no sistema e aguardo agora a designação, não é, de data, se o presidente Rodrigo Maia autorizar o retorno dos trabalhos da comissão especial. Ela se estende a todas as áreas do direito, porque o conceito de trânsito em julgado, ele não pode ser um para uma área e outro para outra, né? Nenhum país no mundo adota dois tipos de momentos de trânsito em julgado. E agora, muita gente vai se beneficiar com a PEC em termos, digamos, de cidadania. Por exemplo, idosos vulneráveis que ingressam no juízo previdenciário para reajustar a aposentadoria dele, a pensão, R$200, R$400, um salário mínimo, hoje eles ficam à mercê dos recursos procrastinatórios, muitas vezes utilizados pelo INSS, por 12 anos. E muitos sucumbem no caminho e não conseguem ter a sua decisão que já foi prolatada, concretizada, não é? No juízo trabalhista também, no juízo civil, não é? E, como disse o ex-ministro Peluso, não há nenhum país no mundo com 4... Sumiu o áudio do deputado de novo, aqui no Bastidores do Poder, o deputado, né, falando sobre a questão da PEC da segunda instância, Cláudio. Diga, Cláudio, com você. Então, essa questão é bastante polêmica, né? Quando se estende a prisão após segunda instância, ou a prevalência, né, o cumprimento da sentença após segunda instância a todas as áreas do direito, isso se destina um pouco a tudo bem, vamos fazer isso, mas em compensação vou ferrar com sua vida, viu, empresário, empregador? Porque o que vai prevalecer é a decisão da Justiça Trabalhista de segunda instância. E você que foi vítima de algum tipo de cobrança indevida do fisco e foi à Justiça, vai prevalecer a segunda instância. Se a segunda instância confirmar lá a sentença de primeira, você vai estar ferrado, você não terá mais chance. Então, assim, é uma maneira que tem sido interpretada essa história como uma manobra de setores da Câmara, do Congresso Nacional, de tornar inviável, né, ou pelo menos do ponto de vista da aceitação popular, tornar inaceitável a tese da PEC da segunda instância. A discussão lá no Supremo Tribunal Federal, vamos só retomar um pouquinho, um dos argumentos colocados à época do julgamento do início do cumprimento da pena após a condenação em segunda instância era o fato das poucas decisões serem reformadas. Mas ali eles estavam discutindo, como a gente reforçou agora há pouco, a esfera criminal. Quando uma pessoa tem um pedido de prisão, uma condenação, na primeira instância ela é revisada pelo colegiado, pela segunda instância, os ministros que defendiam essa mudança à época falavam em não há porquê
não aceitar o início do cumprimento de uma pena após uma condenação em segunda instância, porque daqui para frente, estatisticamente, a gente vê que poucas decisões são reformadas, pouca coisa muda. Mesmo quem tem dinheiro para sustentar os recursos ad eterno vai arrastando isso. E é uma forma de impor uma impunidade. Quem tem dinheiro fica fora e fica segurando isso por um longo período de tempo. Exatamente. Então, isso foi a discussão no Supremo Tribunal Federal. E aí o ministro Toffoli, como disse o deputado Fábio Tradi, provocou o Congresso, porque a decisão tem que ser clara. A Constituição diz do início do cumprimento da pena após trânsito em julgado, e esse trânsito em julgado hoje é considerado o final da reta, até o último recurso. Puxar isso para a segunda instância depende do Congresso Nacional. O deputado pode explicar melhor para a gente. Exatamente. Aliás, se o presidente Rodrigo Maia estiver nos assistindo, ele viu aqui pela nossa conversa que por 2 vezes o sistema falhou. Não dá para trabalhar assim, não dá. No auge da minha sustentação, da minha argumentação, cai o sistema. Então a gente precisa encontrar uma maneira de retomar essas atividades, impulsioná-las. Tudo bem, houve um momento de cautela necessário, importante, mas é chegada a hora de discutir a PEC, que no contexto das reformas tributária e administrativa é uma espécie de reforma do judiciário, porque nós estaremos nos alinhando com os judiciários mais avançados do mundo. Alguns, inclusive na Europa, executam as decisões na primeira instância. Na primeira. Eu sou contra porque eu entendo que tem que ter uma decisão colegiada. Mas logo depois da segunda instância é absolutamente razoável. Mas é uma tarefa difícil, né, deputado? Porque daqui para frente a aprovação de uma PEC, mudar a Constituição, tem que ser complicado mesmo e é um desafio grande. É verdade. E agora, se não tiver mobilização social, clamor popular, eu tenho minhas dúvidas. Confesso a vocês, no plenário, se vai conseguir ser aprovada. Porque existem, como disse o Cláudio Humberto, setores realmente que são hostis à PEC porque não querem uma justiça efetiva. Não querem uma justiça previsível, não querem uma justiça desburocratizada. E nos estudos que eu fiz para apresentar o relatório, nós chegamos à conclusão de que os países, eles veem um ambiente propício para investimento quando nesses países o judiciário é efetivo. Quando eles sabem que o judiciário, em um determinado momento, vai cumprir a decisão. Não é o caso do Brasil. Por exemplo, tem recursos no Supremo Tribunal Federal que, se vocês lerem o nome dos recursos, vocês vão ver que nós estamos vivendo uma patologia judiciária. Embargos, de agravo regimental, quer dizer, não tem sentido, isso é só para procrastinar e dar razão pelo tempo a quem não tem razão no direito. Agora, deputado, na medida em que essa PEC ganhou essa história da extensão às demais áreas do direito, isso não foi uma forma de afastar a PEC da sociedade? Ou seja, de criar resistência a ela? Tipo assim, tudo bem, já que vocês, sociedade, querem a PEC da segunda instância para prender ladrão, nós vamos também estender isso para direitos do trabalho. Então, você que é empregador e defende a prisão em segunda instância, você vai se ferrar porque na Justiça do Trabalho, como você perde sempre, não terá chance depois da segunda instância. Essa não foi uma manobra para exatamente tentar inviabilizar a aprovação da PEC, deputado? Cláudio, eu peço vênia aqui, mas eu entendo que não. Pode ser que alguém tenha tentado instrumentalizar a PEC com esse objetivo. Mas só para ter uma dimensão, hoje eu conversei com alguns membros do Partido Novo. Né? O Partido Novo é um partido ligado, nós sabemos, à atividade empresarial do país, o setor produtivo, bancos, enfim, não é? Empresários. E eles são favoráveis à PEC. Eles inclusive, demarcaram de forma muito clara para mim que, se não fosse pela ampliação, não teriam facilidade para aprová-la, para apoiá-la. Então, eu vejo com boa expectativa a possibilidade de aprovarmos essa PEC, porque vai melhorar toda a justiça, viu, Cláudio Humberto? Vai melhorar toda a justiça brasileira. Tomara, deputado.
Vamos aguardar para ver se o senhor acredita mesmo que ela passe no plenário, por exemplo, e qual o placar que o senhor acha que nós podemos esperar? E quando? Na comissão especial, eu acredito que passe sem problemas. Agora, no plenário, reitero, sem mobilização social, sem clamor popular, eu tenho minhas dúvidas, Cláudio Humberto. Tenho minhas dúvidas, infelizmente. E os prazos, deputado, só para concluir? Nós vamos, se o presidente Rodrigo Maia deferir o nosso pedido, o nosso requerimento, na semana que vem já lerei o relatório e começaremos a votar. Perfeito. Então conversamos com o deputado Fábio Tradi, ele que é relator da proposta da PEC da segunda instância. Deputado, foi um prazer conversar com você. Seja sempre bem-vindo ao Bastidores do Poder, viu? Muito obrigado. Um grande abraço a vocês todos.